Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se! Quando eu era mais jovem, fui realmente um idiota. Acabei me viciando em oxicodona e tive problemas com a polícia. Fui então confrontado com duas opções, ou ir para a cadeia ou participar de um programa de reabilitação estadual chamado A Fazenda. Como o nome sugere, a fazenda era de fato uma fazenda, e o dono dela aparentemente tinha amigos influentes, pois conseguiu um acordo em que podia ter toda a mão de obra barata de que precisava, desde que fossem jovens problemáticos enfrentando pena de prisão. Pode parecer explorador ou algo assim, mas olhando para trás, não sei quem se beneficiou mais, se foi o fazendeiro ou eu. Não posso falar pelos outros, mas trabalhar naquele lugar salvou a minha vida. Às vezes, penso que foi uma ideia genial nos mandar para lá, porque, enquanto recolher lixo à beira da estrada é uma coisa, ver como o tempo e o amor dedicados a algo podem realmente criar algo belo, consertou uma parte da minha mente que eu nem sabia que precisava de reparo. Fiz amigos na fazenda com quem ainda mantenho contato. Embora seja pelo Facebook, já que moramos em lados opostos do país, o ponto é que ainda temos uma conexão. A fazenda me deu disciplina e autoconfiança, o que é surpreendente considerando que eu cheguei lá esperando que fosse uma espécie de prisão para bebês. Mas, ironicamente, todas as coisas loucas que fiz na rua acabam sendo pequenas em comparação com algo que vivi na fazenda. Quando você chegava à fazenda, era designado a um trabalho e a um colega de quarto. Seu trabalho podia ser qualquer coisa, desde cuidar dos animais e das colheitas até a irrigação ou controle de pragas, mas seu colega de quarto estava lá com um único propósito: ajudar você a se adaptar à rotina e garantir que você se mantivesse no caminho certo. Esses colegas eram ideais para o papel porque o sistema funcionava para eles, e eles podiam falar de coração sobre como o programa também podia funcionar para os novatos. Foi assim que funcionou com o meu mentor, e, quando chegou minha vez, aceitei o papel com entusiasmo. Sabia que seria um desafio, e tenho certeza de que foi um desafio quando cheguei, mas também sabia que precisava retribuir de alguma forma antes de deixar o programa e seguir com minha vida. Nem todos chegavam ao nível de mentor, e, por mais piegas que possa parecer, considerei uma honra e um privilégio. Cerca de 9 meses depois de começar o programa, eu havia subido à posição de supervisor de gado e tinha recebido meu próprio alojamento de 2 quartos em preparação para receber minha pupila. Obviamente, os dormitórios eram estritamente divididos por gênero, então sabia que minha pupila seria uma mulher, mas não tinha como saber até conhecê-lo quão cooperativa ela seria. Se ela fosse tranquila, arrependida e receptiva, o próximo mês seria muito fácil para mim. Mas, se não fosse, as coisas poderiam ficar bem difíceis. Já tinha ouvido várias histórias de horror sobre como alguns pupilos podiam ser problemáticos, e em uma ou duas ocasiões, haviam ocorrido brigas entre mentores e seus colegas de quarto. Eu realmente não queria que isso acontecesse, então meu plano era focar na pacificação e na construção de uma boa relação com minha pupila, exatamente como meu mentor havia feito comigo. No dia em que minha pupila, Shauna, chegou, eu estava realmente animado para conhecê-la e não me desanimei com sua atitude ao chegar. Ela obviamente não queria estar ali, mas poucos queriam, então entendi sua reticência e levei numa boa. Como eu ainda estava responsável pelo gado, ela me acompanhou por alguns dias trabalhando com os animais, e, embora no início não tenha gostado, com o tempo ela foi se adaptando e mostrou uma rápida melhora. Shauna ficaria comigo por um mês, e esse mês poderia ser muito curto ou muito longo. Por volta da segunda semana, parecia que seria do tipo curto. Ela estava se ajustando bem, e embora sua atitude ainda precisasse de ajustes, estávamos fazendo grandes progressos juntos. Então, um dia, os policiais apareceram. 2 deles, e eu os vi conversando com o líder do grupo, que parecia bastante preocupado. Fui até lá, mais para ouvir o que estavam dizendo, mas, quando o líder me viu, me chamou para conversar. Descobri que os policiais tinham vindo da cidade porque estavam procurando por alguém, e esse alguém era Shauna. Eles não estavam lá apenas para conversar, havia um mandado de prisão para ela em outro condado. Eles estavam lá para prendê-la. Isso obviamente nos colocou em uma situação muito delicada, porque não sabíamos como Shauna iria reagir.
Ela poderia estar voltando para a cadeia pelo que quer que tivesse feito, e se visse os policiais, poderia tentar fugir. Não seria a primeira vez que isso aconteceria, e ela tinha sido tão volátil no começo que ninguém poderia ter certeza absoluta sobre o que ela faria. Foi então que tive uma ideia. Se eu pudesse ir falar com ela primeiro e dar a notícia, talvez fosse melhor receber de mim do que dos policiais. Eu me lembrei de quando estava viciado em oxicodona. Só de ver um policial já me causava uma ansiedade enorme. E sei que em outra vida talvez eu também tivesse fugido. E toda aquela esperança e progresso sendo subitamente e cruelmente tirados, era um pesadelo. Um pesadelo que estava prestes a se tornar a realidade de Shauna nos próximos minutos, a menos que eu estivesse lá para suavizar o golpe. Uma vez que o plano foi acordado, caminhei em direção ao dormitório, onde tinha quase certeza de que Shauna estava apenas relaxando em seu quarto. Ela estava exatamente onde eu esperava quando entrei e me sentei na cama oposta a ela, dizendo que precisávamos conversar. Acho que ela realmente não fazia ideia de que havia um mandado de prisão para ela, porque, quando eu dei a notícia, ela ficou devastada. Dizer que foi emocional seria o eufemismo do século, e ela realmente cogitou a ideia de simplesmente fugir antes que os policiais a encontrassem. Mas, de alguma forma, consegui convencê-la a ir com os policiais e descobrir do que se tratava o mandado, porque era melhor enfrentar a situação do que fugir e piorar as coisas. O que realmente pareceu convencê-la foi quando perguntei se ela estava 100% certa de que não sabia do que se tratava o mandado. Quando ela finalmente me deu mais um não convincente, eu disse que não poderia ser algo tão sério. Afinal, ela se lembraria de ter assaltado uma loja de bebidas ou atirado em alguém. Mas se ela realmente não se lembrava e não estava bêbada quando aconteceu, então não poderia ser pior do que ter faltado a uma audiência ou cometido uma infração de trânsito. Shauna se acalmou um pouco, como se pensasse droga. Você tem razão. Depois de prometer que os líderes do grupo falariam a seu favor para que ela pudesse voltar, ela concordou em me seguir até onde os policiais estavam esperando. Lembro que estávamos andando lado a lado depois que saímos dos dormitórios, mas, ao virar a esquina do centro comunitário e ver os policiais, Shauna começou a se afastar um pouco de mim. Foi uma hesitação leve, mas percebi que ainda havia alguma resistência. Continuei encorajando-a, mas quando olhei para trás, vi que ela não estava mais ao meu lado e estava fazendo algum movimento que não percebi imediatamente. A próxima coisa que senti foi uma faca na minha garganta. Congelei por alguns segundos. Sentir a lâmina contra minha pele já era aterrorizante, mas perceber que era Shauna segurando a faca foi um choque ainda maior. Fiquei completamente atordoado e não consegui fazer nada, apenas ficar ali parado enquanto Shauna segurava minha cabeça com uma mão e a faca com a outra. Os policiais sacaram suas armas e começaram a se aproximar. Shauna me mandou andar para trás, e eu obedeci, mas o movimento pareceu ativar meu cérebro. As palavras "o que você está fazendo" começaram a sair da minha boca sem parar. Eu disse coisas como: Shauna, o que você está fazendo? Shauna, pense no que você está fazendo. Ela respondeu: eu sei o que estou fazendo. Não vou para a cadeia. Vou sair daqui. Enquanto isso, os policiais gritavam para ela soltar a faca, mas Shauna só estava focada em andar para trás e não cortar minha garganta acidentalmente. Eu lembro de dizer: eles vão atirar em você, Shauna. Eles vão te matar se você não parar. Mas ela apenas gritou para eu calar a boca e continuar andando. Crianças começaram a correr para ver o que estava acontecendo por causa de todo o barulho, e enquanto andávamos de costas, quase colados um no outro, havia uma grande multidão de crianças assistindo do centro comunitário. Era um caos, mas eu nunca acreditei que Shauna realmente faria mal a mim. Eu achava que era apenas uma tentativa desesperada de evitar ser presa, e que assim que chegássemos às árvores perto dos campos, ela tentaria fugir. Mas isso não foi o que aconteceu. Houve um momento em que eu tentava convencê-la a me soltar, mas Shauna estava ocupada demais tentando manter os policiais à distância, gritando para eles ficarem longe. Então, houve um segundo em que ela pareceu voltar à realidade. Primeiro, ela me mandou calar a boca novamente, mas eu continuei dizendo que o que ela estava fazendo não funcionaria. Disse que, se os policiais não a pegassem a pé, ela acabaria fugindo sozinha em um lugar desconhecido.
Se ficasse nas estradas, seria algemada em poucas horas, mas se fosse para a floresta, seria ela contra os ursos, os pumas e a própria natureza. E eu repeti, isso não vai funcionar, Shauna. Ela respondeu, vai sim, porque eles vão estar ocupados tentando te salvar para me perseguirem. Eu poderia escrever a noite toda e ainda não chegar perto de expressar o quão aterrorizado aquelas palavras me deixaram. Como eu disse, eu estava 99,999% convencido de que Shauna não me faria mal e que só entrou em pânico ao perceber que iria para a cadeia. Mas talvez ela tenha se lembrado do motivo do mandado e percebido que era muito pior do que pensava. Quem sabe? Não dá mais para perguntar a ela. A última coisa que ela gritou, enquanto pretendia passar a lâmina da faca pelo meu pescoço, foi desculpa. Mas ela não disse, ela gritou. E acho que foi tudo o que os policiais precisaram ouvir. Ela gritou a desculpa e, então, senti o sangue atingir meu rosto. Mas não era o meu. Era o de Shauna. Depois que um dos policiais ouviu seu grito, mirou e puxou o gatilho. Eu tinha um pequeno corte onde a faca me cortou quando ela caiu, mas, além disso, saí completamente ileso. Shauna, por outro lado, provavelmente morreu antes mesmo de atingir o chão. O policial colocou a bala bem no tronco cerebral dela, e havia um buraco entre o nariz e o olho. Eu só consegui começar a gritar. Não sabia se tinha sido baleado, quão grave era o corte no meu pescoço, porque, como eu disse, estava sangrando um pouco, e eu estava em estado de completa histeria. Caí de joelhos e comecei a tentar acordar Shauna, sacudindo-a, achei que poderia haver uma chance dela sobreviver ao tiro. Afinal, algumas pessoas sobrevivem a ferimentos na cabeça. Mas eu acho que, de algum modo, sabia, talvez pelo olhar em seus olhos, que não havia mais vida dentro dela. Aquele dia foi o pior da minha vida. Nunca vou superar isso. Apenas aprendi a conviver com a dor. Eu sei que Shauna teve que morrer para que eu pudesse viver, e ouvi o desespero na sua voz. Sei em meu coração que ela estava prestes a me matar, mas isso não significa que, todos os dias, eu não pense nela e deseje que ela tivesse feito uma escolha diferente. Em setembro de 2017, minha namorada e eu, após 3 anos juntos, passamos por uma separação extremamente amarga. Como estávamos morando juntos, tive que empacotar minhas coisas e me mudar no dia 1º de outubro. Passei quase 2 semanas em um hotel, trabalhando durante o dia e procurando apartamentos à noite. Mas a maioria dos lugares que vi anunciados online era, em uma palavra, deprimente. No começo, eu excluía qualquer possibilidade de dividir o apartamento com alguém, pois não gostava da ideia de ter um colega de quarto aleatório. Mas, com o passar do tempo e a conta do hotel se aproximando de 4 dígitos, comecei a remover cada vez mais filtros de busca. Comecei a considerar seriamente a possibilidade de ter um colega de quarto, especialmente se eu pudesse conhecê-lo antes de me mudar, para avaliar se ele seria problemático ou não. Todo mundo com quem falei ao telefone parecia esquisito, pouco confiável ou uma combinação dos dois. Mas então, quando eu estava prestes a desistir, conheci Florian. Ele estava procurando um colega de quarto para ajudar a pagar o aluguel do seu apartamento de 2 quartos em Bushik, e quando cliquei nas fotos do lugar, fiquei chocado. O apartamento era realmente muito bonito, com um estilo meio rústico de armazém, mas com móveis e acabamentos novíssimos. Mas o melhor era o que Florian escreveu em sua pequena seção sobre mim. Ele escreveu algo como, trabalho exclusivamente à noite, então você terá o apartamento só para você durante as noites, mas exijo silêncio absoluto durante o dia. Na época, eu estava começando a trabalhar de casa, e silêncio absoluto durante o dia era exatamente o que eu precisava. Enviei uma mensagem para ele, conversamos ao telefone, e depois combinamos de me encontrar no apartamento para conversarmos pessoalmente. O lugar era ainda mais bonito pessoalmente, em muitos aspectos. Florian parecia o colega de quarto ideal. Ele era um cara alto, magro, estoniano, muito seco e reservado, vestia um suéter de gola alta e usava óculos. Disse que era cineasta e estava trabalhando em um projeto que envolvia filmagens exclusivamente noturnas, daí o motivo de ele estar fora do apartamento ao anoitecer. Ele era vegetariano e sóbrio, mas não se importava se eu mantivesse carne ou álcool no apartamento.
Na verdade, ele não parecia se importar com o que eu fizesse, desde que eu não fumasse ou fizesse qualquer barulho durante o dia. Depois de explicar minha situação e por que o silêncio durante o dia era ideal, decidi testar o senso de humor dele e perguntei se ele era um vampiro. Ele não riu, nem sequer esboçou um sorriso, apenas respondeu, não. Como eu disse, sou vegetariano. Felizmente, minha tentativa de humor não estragou minhas chances, e como me ofereci para pagar minha parte do aluguel de 3 meses adiantado, ele me ofereceu o quarto na hora. Na segunda-feira seguinte, eu já estava mudando minhas coisas para o apartamento. Tive que esperar até depois das 7 da noite, mas, com a ajuda de uma empresa de mudanças bastante flexível, consegui mudar tudo até às 11 da noite. No dia seguinte, já estava desempacotado e instalado. Viver com Florian era como viver com um fantasma. Ele mantinha o acordo de silêncio absoluto como um ninja enquanto eu dormia, e como às vezes eu ia para a academia ou fazer compras no horário em que ele saía para o trabalho, passávamos dias sem nos ver. Eu tinha um lugar tranquilo para trabalhar durante o dia e alguém que não interferia na minha rotina ou estilo de vida, enquanto pagava metade do aluguel. Era ideal, de verdade. Mas às vezes, Florian era tão silencioso que chegava a ser assustador. Eu acordava, descia para fazer café e entrava em uma cozinha impecável, mas quando abria a geladeira, havia uma semana de refeições vegetarianas preparadas e prontas, quando na noite anterior só havia algumas cervejas e a caixa de sobras do meu jantar. Sei que pode parecer uma reclamação estranha, mas não estou exatamente reclamando. Acho que o que estou tentando dizer é que esse foi o sinal de alerta mais próximo que tive com Florian, e gostaria que houvesse mais sinais como esse. Nos primeiros 7 ou 8 semanas, vivi em um estado de quase completa felicidade. De alguma forma, consegui me separar da minha ex-namorada de maneira limpa, e embora isso ainda me incomodasse um pouco, não era como se ela estivesse me ligando o tempo todo e, certamente, ela não sabia onde me encontrar. Ter um novo espaço de trabalho, super silencioso e bem decorado, com um esquema de cores minimalista e monocromático, tornou muito fácil me concentrar nos meus projetos, encontrar paz e seguir em frente. Eu tinha encontrado o arranjo temporário perfeito, ou pelo menos, achava que tinha. Um dia, terminei de trabalhar por volta das 5 da tarde, caminhei até o restaurante cantonês da esquina para pegar os noodles e ao voltar para o apartamento, senti meu celular vibrar no bolso. Era Florian, e quando atendi, ele pediu um favor em seu tom seco característico. O local que eles haviam planejado para a filmagem daquela noite estava, segundo ele, indisponível, e para evitar ter que remarcar toda a filmagem, Florian queria saber se poderia usar o apartamento. Ele foi muito apologético, prometeu que seria apenas uma vez, mas me disse que eu teria que deixar o apartamento à noite ou permanecer no meu quarto durante a filmagem. Eu disse que não havia problema, especialmente se fosse só uma vez, e combinamos de nos encontrar no apartamento uma hora depois. Florian chegou com 2 amigos, um homem e uma mulher, e trouxeram vários sacos que pareciam conter equipamentos. A mulher era pequena e atraente, e o homem era um pouco acima do peso e calvo, e apesar de serem americanos, ambos compartilhavam o mesmo caráter artístico de Florian e eram tão quietos e reservados quanto ele. Quando estavam prontos para começar a montar tudo, peguei meu laptop e outras coisas e comecei a subir para o meu quarto. O apartamento tinha um pequeno segundo andar, e foi então que Florian me pediu para conversar em particular. Convidei-o para entrar no meu quarto e perguntei o que ele queria falar. Pela primeira vez desde que o conhecia, Florian demonstrou alguma emoção. Ele parecia estranhamente preocupado enquanto explicava que algumas pessoas poderiam considerar seu projeto incomum, que exigia imersão total do elenco e da equipe, por isso, sob nenhuma circunstância, eu deveria sair do meu quarto durante a filmagem. Isso foi por volta das 8 da noite, e como eu planejava dormir por volta das 11, não tive problemas em me recolher ao meu quarto para jogar Civilization ou assistir Netflix até pegar no sono. Florian disse que isso era bom, pois a filmagem duraria até cerca de 1 da manhã. Embora eu não estivesse muito animado com a ideia de ter meu sono perturbado, isso levou o Florian a perguntar se eu tinha um bom par de tampões de ouvido ou fones de ouvido que pudesse usar para abafar o barulho. Mas, então, isso me fez pensar, que tipo de barulho ele estava falando? Meio brincando, perguntei se ele estava fazendo um filme adulto lá embaixo, e, com seu jeito seco habitual, ele respondeu que não era esse tipo de filme.
Minha curiosidade ficou realmente aguçada a esse ponto, então perguntei que tipo de ruído eu poderia esperar ouvir, e a resposta do Furrian foi algo que nunca vou esquecer. Ele me disse: você pode ouvir coisas que podem assustar ou perturbar você, mas posso garantir que, não importa o que ouça, é apenas uma simulação e não há razão para se alarmar. Perguntei ao Furrian se ele estava fazendo algum tipo de filme de terror, e ele disse que não era exatamente um filme de terror, mas tinha elementos que algumas pessoas poderiam associar com filmes de terror. E foi por isso que ele achou tão importante que eu usasse fones de ouvido ou tampões de ouvido, caso contrário, eu poderia não conseguir dormir. Respondi que, desde que não houvesse gritos, tudo bem. Foi então que Furrian perguntou novamente se eu não preferiria simplesmente sair do apartamento até 1 hora da manhã. Honestamente, eu estava muito cansado para sair e ficar em algum bar forçando-me a ficar acordado até esse horário, e como tinha um bom par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, decidi encarar o barulho e, na pior das hipóteses, ficar acordado assistindo filmes bem alto até que as gravações terminassem. O plano funcionou perfeitamente por um tempo. Durante a primeira hora ou algo assim, nem precisei ligar a função de cancelamento de ruído dos meus fones. Na verdade, eu tinha ativado o modo de som ambiente porque, a essa altura, estava tão curioso sobre que tipo de ruídos o Furrian estava preocupado que eu ouvisse. Achei que haveria gritos, provavelmente alguns berros, depois da admissão sutil do Furrian, mas subestimei gravemente o tipo de gritos que eu ouviria e o efeito que eles teriam em mim. Eu estava jogando Sims 5 há cerca de 1 hora quando comecei a ouvir os primeiros ruídos vindos de baixo. Era o som de uma mulher soluçando, aqueles sons prolongados e repetitivos de choro, e como Furrian já tinha me dito que ela era uma atriz, o som apenas me deixou desconfortável, não assustado ou perturbado. Então, ativei o cancelamento de ruído dos meus fones, aumentei o volume da música de fundo do meu jogo e a combinação abafou instantaneamente os sons do choro. Acho que isso durou uns 20 ou 30 minutos, até que comecei a ouvir outro tipo de som, tão alto que começou a romper a função de cancelamento de ruído dos meus fones. Coloquei a mão sobre o fone do meu ouvido direito, levantei-o e, instantaneamente, recuei quando ouvi o som que estava sendo abafado. A mulher lá embaixo, atriz ou não, estava soltando o grito mais aterrorizante que já ouvi. Eu podia ouvir o momento exato em que ela ficou sem fôlego, quando o grito enfraqueceu e morreu, e então ela começou de novo, com outro grito estridente. Ela fez isso repetidamente, e em certo momento ouvi claramente alguém gritando para ela, mas não consegui distinguir se era o Furrian ou o amigo dele. Eu sabia que não era real, sabia que era apenas uma atuação, mas havia algo naquele grito que me deixou completamente arrepiado. Só consegui ficar ali, ouvindo, por 1 ou 2 minutos antes de colocar os fones de volta sobre os ouvidos, aumentar o volume do meu laptop ainda mais e tentar ao máximo esquecer que aquilo estava acontecendo. Tentei me concentrar no jogo, mas ainda podia ouvir aqueles gritos, mesmo que muito fracos. Se focasse minha atenção, conseguia escutá-los sobre a música que saía dos meus fones. A única maneira de abafar completamente era aumentar o volume para o máximo, mas isso ficou tão alto que começou a doer meus ouvidos, então não era algo sustentável por mais de alguns minutos antes de eu ter que abaixar o volume novamente. Felizmente, os gritos cessaram de vez na hora em que abaixei o volume, e pude passar os minutos seguintes em relativa paz, até que, de repente, comecei a ouvir o som de súplicas frenéticas se insinuando através da música nos meus ouvidos. Mais uma vez, tirei os fones, e mais uma vez ouvi uma atuação incrivelmente perturbadora da mulher lá embaixo. Só que dessa vez ela não estava gritando, estava implorando entre lágrimas e respirações ofegantes. Ela continuava dizendo não, por favor, Deus, não, e outras variações dessa frase, sem parar por cerca de 14 minutos. Acho que falar alto era mais fácil para as cordas vocais dela do que gritar com toda a força, o que permitiu que ela continuasse por muito mais tempo do que os gritos duraram. Mais uma vez, fiquei grato por poder simplesmente abafar aquilo sem precisar ensurdecer a mim mesmo com a música do jogo que eu estava jogando, mas, de alguma forma, toda aquela súplica me afetou ainda mais do que os gritos. Juro por Deus, mesmo com o aviso do Furrian de que tudo aquilo era apenas atuação, cada fibra do meu ser queria que ela parasse. Acho que aquilo me incomodou de uma forma muito primitiva, algo enraizado no nosso instinto, passado pelos nossos ancestrais.
Quando você ouve alguém implorando por sua vida ou gritando em agonia, é impossível simplesmente ignorar. E foi por isso que, mesmo quando eu não conseguia mais ouvir a garota implorando e chorando, ainda conseguia sentir isso, sabe? Agora, os gritos foram e voltaram por mais algumas horas. Então, por volta das 10h30, decidi tomar um banho e tentar dormir. Ambos os quartos do andar de cima tinham banheiros privativos, outro benefício de morar lá, então consegui abafar os ruídos com um podcast e o som da água enquanto tomava banho. Mas, quando saí do banho, houve uma breve janela em que precisei secar meu cabelo antes de colocar os fones de ouvido de volta, e nesse tempo ouvi a coisa mais perturbadora de todas. Eu ainda estava ouvindo meu podcast, e tinha escolhido provavelmente a pessoa mais barulhenta possível para ouvir, um shout-out para o Tim Dillon. Mas, enquanto secava meu cabelo, comecei a ouvir o que parecia ser as 3 pessoas lá embaixo cantando em coro. Eu estava meio curioso para saber o que eles estavam gritando, então peguei meu telefone e abaixei o volume do podcast que estava ouvindo. Foi aí que ouvi Hail Satan, salve Satanás, ficando cada vez mais alto. Eles realmente deviam ser atores talentosos, porque estavam dando tudo de si, gritando essas 2 palavras repetidamente como se estivessem em total êxtase. Acabei deitando na minha cama, colocando meus fones de ouvido e me bombardeando com uma playlist do YouTube chamada Música Ambiente Relaxante, que não acabou sendo nem relaxante, nem ambiente. E quando deu 1 da manhã e tudo finalmente ficou quieto, eu literalmente sussurrei obrigado, Jesus, para mim mesmo antes de finalmente adormecer. Na manhã seguinte, eu me sentia meio grogue, depois de dormir menos de 6 horas, mas enquanto meu cérebro começava a funcionar no chuveiro, lembrei-me de todo o grito e a cantoria da noite anterior. Eu não podia ficar bravo com Florian, porque ele me avisou 2 vezes para sair do apartamento, e além disso, havia coisas muito piores do que ele me devendo um favor. Como mencionei antes, Florian e eu raramente nos esbarrávamos, então passaram-se dias antes que eu tivesse a chance de perguntar a ele sobre os gritos. Quando perguntei, ele me deu uma resposta seca, pediu desculpas profusamente pelo incômodo, tanto literal quanto figurativamente, mas também foi rápido em me lembrar do aviso que me havia dado. Ele disse que os gritos e a cantoria eram para algo chamado ADR, ou substituição automática de diálogo, que basicamente é quando você dubla áudio em um filme para que soe melhor. Ninguém estava sendo ameaçado, imitado ou ferido de qualquer maneira, e a mulher em questão era apenas uma atriz muito talentosa. Se o som que ela fez me perturbou, significava que ela havia dado uma boa performance, e nada mais. Isso foi, obviamente, bastante tranquilizador, acho, mas meu objetivo principal era obter a garantia de que isso não aconteceria de novo. E se tivesse que acontecer, pedi que ele me avisasse com antecedência para que eu pudesse reservar um hotel ou algo assim, ao que ele concordou, e eu agradeci, e foi isso. Nem 2 semanas se passaram antes que Florian me pedisse um segundo favor. Eu tinha a sensação de que estaria relacionado ao uso do apartamento para seu trabalho, e adivinhe, eu estava certo. Ele começou a me explicar que estava mais do que disposto a pagar por uma noite em um hotel, mas que, depois que um estúdio o abandonou, ele ficou sem lugar para filmar. Eu disse a ele que não era necessário pagar por um quarto, que eu poderia encontrar um lugar para ficar, e mesmo que não encontrasse, estava perfeitamente feliz em pagar pelo meu próprio quarto de hotel. Florian então me deu a data da filmagem, que seria alguns dias depois, em uma sexta-feira à noite. Eu estava namorando naquela época, e estava justamente naquela fase em que seria aceitável propor uma espécie de sleepover, se é que você me entende. Propus isso à minha namorada, e ela aceitou, então eu já tinha a noite de sexta-feira coberta. Não tinha nenhum motivo para voltar ao meu apartamento até, claro, perceber que havia esquecido parte do carregador do meu laptop, a parte que conecta ao bloco de energia. Não haveria uma lâmpada 2 a menos que eu voltasse ao apartamento para pegá-lo. Pensei brevemente em propor uma noite de cinema, mas a garota com quem eu estava saindo parecia super empolgada para jogar, então pensei, dane-se, e peguei o trem de volta. Achei que levaria no máximo 1 hora, e depois, assim que voltasse, poderíamos continuar com a nossa LAN-party. Além disso, liguei para Florian com antecedência e avisei que precisaria interromper a filmagem por uns 30 segundos, no máximo.
Enviei uma mensagem para Florian enquanto estava a caminho do metrô, e quando ele não respondeu, liguei para ele novamente quando estava de volta a Buxi. Ele não atendeu na primeira chamada, então tentei novamente, mas também não atendeu. Imaginei que ele estava ocupado e que seu telefone estava configurado para não perturbar ou algo assim, então enviei uma segunda mensagem dizendo que estava a poucos minutos do apartamento e que só iria interrompê-lo por, no máximo, 1 minuto. Novamente, não obtive resposta, e comecei a me preocupar que minha intrusão pudesse causar algum tipo de problema entre nós. Ao mesmo tempo, pensei, eu pago meu aluguel, sou um bom colega de quarto, posso entrar e sair em 30 segundos, com algumas desculpas, e, se Florian ficar bravo, posso lidar com isso depois. Alguns segundos depois, cheguei ao meu prédio, caminhei até o elevador e, 1 minuto depois, estava na porta do apartamento. Como não queria perturbar muito, comecei a bater na porta. Tinha minha chave em mãos, mas, assim como com as mensagens e chamadas, queria dar a Florian o máximo de aviso prévio possível. Bati uma vez, não obtive resposta, então tentei ligar para Florian uma última vez. Ele mandou diretamente para a caixa postal, então eu sabia que ele sabia que eu estava tentando falar com ele. Foi aí que comecei a ficar um pouco irritado, pelo menos, colabore, sabe? Não me ignore completamente. Entendo que ele estava ocupado, mas ele literalmente poderia ter pego meu cabo do laptop, aberto a porta e me entregado, e, pronto, voltaria à filmagem. Mas ele não fez isso, ele me ignorou ativamente. Então, depois de esperar 1 minuto por uma ligação ou mensagem, peguei minha chave e abri a porta do apartamento. A primeira coisa que notei, ao fechar a porta atrás de mim, foi que alguém havia colado várias folhas de plástico transparente por toda a parte. Elas estavam no chão, nas paredes, e havia tiras penduradas entre as portas, como se fossem substitutos frágeis. E eu fiquei pensando, que diabos está acontecendo? Comecei a chamar por Florian, e no segundo em que gritei, ouvi passos pesados vindo em direção ao corredor de entrada do apartamento. Eles caminhavam com urgência, então, de imediato, pensei, ah não. Eu estava prestes a soltar uma série de desculpas quando 2 homens mascarados apareceram. Eles pareciam seguranças de boate ou algo assim, ternos pretos, sapatos pretos, camisas pretas e gravatas pretas, tudo muito bem ajustado. A única diferença era que esses caras usavam máscaras pretas foscas, feitas de um plástico grosso, ao que parecia. No momento em que me viram, começaram a andar em minha direção, e eu, sem entender nada, perguntei, quem são vocês? Mas eles não disseram nada. Em vez disso, avançaram para cima de mim, me agarraram, e, antes que eu percebesse, me jogaram no chão com tanta força que perdi o fôlego. Fiquei deitado ali por um momento, tentando recuperar o fôlego, e, quando consegui, tentei o máximo que pude para me livrar deles, mas falhei miseravelmente. O tempo todo, eu gritava, o que diabos vocês estão fazendo? Saiam de cima de mim, mas eles continuavam me ignorando completamente e começaram a gritar, intruso. Eu gritei de volta, eu não sou um intruso. Eu moro aqui. E foi nesse momento que ouvi o som crepitante de uma arma de choque, antes de sentir uma dor intensa subindo pela minha perna, e, de repente, não conseguia mais me mover ou falar. Quando percebi que podia me mexer de novo, tentei continuar lutando, mas estava tão desorientado por causa da arma de choque que parecia que tinham drenado toda a minha energia. Não havia mais nada em mim, e tudo o que pude fazer foi ficar ali deitado, enquanto aqueles 2 grandalhões me mantinham preso, esperando uma nova oportunidade de escapar. Eu ainda estava gritando para eles saírem de cima de mim quando alguém, na área aberta do apartamento, perguntou com uma voz muito autoritária o que estava acontecendo. Imediatamente fiquei quieto. Um dos homens mascarados repetiu a palavra intruso, e a pessoa que havia falado, alguém que eu não reconheci, então disse para me remover. Os 2 grandalhões imediatamente me arrastaram para o corredor fora do apartamento, me jogaram no chão e voltaram para dentro, fechando a porta atrás deles. Eu fiquei ali, pensando, o que diabos acabou de acontecer? Depois de me levantar, meu primeiro instinto foi ligar para a polícia. Algo estava acontecendo no meu apartamento, e fosse o que fosse, não parecia nada relacionado a um set de filmagem ou algo do tipo. Minha primeira ideia foi que se tratava de uma invasão domiciliar. Mas, então,
O que era aquele plástico transparente por todo lado? Parecia algo saído de um programa de crimes forenses ou daqueles filmes de terror onde os cartéis mexicanos usam em suas casas de matança para não ensopar as paredes e o chão com sangue. Isso foi o que mais me assustou, a ponto de, quando liguei para a polícia, não estar apenas bravo, mas aterrorizado. Algo terrível estava acontecendo no meu apartamento, e parecia que cabia a mim impedir. Sim, eu estava com raiva dos dois homens mascarados por me derrubarem e me darem um choque, mas não parecia que eles eram apenas dois drogados que tinham quebrado meu nariz depois de roubar meu laptop. A forma como aqueles caras estavam vestidos, as máscaras, o plástico, tudo isso apontava para algo que estava acontecendo ali dentro, algo que ninguém deveria ver. E, na minha humilde opinião, isso não poderia ser nada bom ou legal. Na verdade, pouco me importava se era legal ou não. Já tive vizinhos que cultivavam maconha antes de ser legalizada, e não estava machucando ninguém. Mas o que eu tinha acabado de presenciar? Aquilo com certeza parecia que alguém estava prestes a se machucar, e muito. Os policiais demoraram uns 20 minutos para chegar, e isso depois de a atendente me dizer que a minha ligação era prioridade. Eles me seguiram até o apartamento, eu abri a porta para eles, e estava no meio de uma explicação sobre o plástico quando vimos que ele já não estava lá. Ambos os policiais me olharam com uma expressão de decepção, como se dissessem, não esperávamos que você fosse um esquizofrênico. E, então, no meio da minha explicação sobre como o plástico estava lá, não mais que 20 minutos atrás, Florian apareceu com uma explicação. Ele disse que tinha dado uma festa bastante exclusiva, e que os dois seguranças contratados pelos seus convidados tinham sido um pouco exagerados ao lidar com um convidado inesperado. Segundo Florian, nunca houve plástico ou máscaras negras, e ele não sabia do que eu estava falando nesse aspecto, mas tinha certeza de que ele e seus convidados estavam profundamente arrependidos pelo mal-entendido. Eu fiquei furioso, pensando, mal-entendido? Eu acabei de ser agredido. Mas, então, percebi outra coisa. Florian estava mostrando mais emoção e sinceridade para os policiais do que jamais havia mostrado para mim. Seu estado natural era seco e sarcástico, mas com aqueles dois policiais, ele parecia a pessoa mais articulada e apaixonada do mundo. Foi então que percebi que ele não estava sendo sincero, estava atuando. Os policiais queriam saber quem eram os dois seguranças que acabaram me agredindo, mas Florian alegou que foram contratados por um convidado anônimo e que ele não tinha ideia de quem eram ou de onde foram contratados. As únicas duas pessoas que Florian conhecia, segundo ele, eram seu amigo e sua amiga, ambos dispostos a responder a qualquer pergunta que os policiais tivessem. Quando perguntaram por que todos os convidados saíram antes da chegada da polícia, Florian disse que estavam extremamente envergonhados com o mal-entendido. Ele também parecia totalmente honesto ao dizer que seus convidados sabiam que os seguranças poderiam ter problemas com a polícia e, por isso, saíram pela porta dos fundos, onde os carros os esperavam. Eu conseguia ver através das mentiras de Florian, mas, de alguma forma, quando os policiais estavam indo embora, pareciam convencidos de que Florian era tão apologético quanto dizia ser e que tudo não passava de um grande mal-entendido. Depois que a polícia saiu, perguntei a Florian o que realmente estava acontecendo na noite anterior. Ele mudou de tom completamente. Disse que eu não tinha o direito de saber o que estava acontecendo e que eu não deveria ter voltado ao apartamento quando tinha dito que ficaria fora a noite toda. Ele também acrescentou, de uma maneira que achei extremamente assustadora, que eu deveria me considerar sortudo por nada pior ter acontecido comigo. Eu não conseguia acreditar na mudança repentina dele. Ele colocou uma performance tão boa para a polícia que, quando mudou de atitude, foi como vê-lo se transformar ou algo assim. Ele disse que queria que eu me mudasse, e eu respondi que já estava planejando isso. Passei os dias seguintes procurando outro lugar para morar, até finalmente encontrar um que cabia no meu orçamento. Fui sortudo, encontrei um lugar decente rapidamente, para ser sincero, estava perto de morar no meu carro, porque não me sentia mais seguro perto de Florian. Até hoje, não sei o que ele e seus amigos estavam fazendo lá, e, na verdade, meio que não quero saber. E isso não era sempre o caso. Eu costumava passar horas tentando descobrir o que ele estava realmente fazendo, porque, fosse o que fosse, eu não acreditava que fosse algo remotamente inocente.
Tentei entrar em contato com os 2 policiais que lidaram com o caso para ver se havia alguma atualização, mas logo ficou claro que eles não estavam remotamente interessados e que achavam que eu era algum penetrante que provavelmente recebeu o que merecia. Pelo menos, essa era a impressão que tive, afinal, isso é Nova York, um lugar onde há um crime grave a cada 4 minutos. Mas, se aquelas paredes pudessem falar, aposto que contariam histórias verdadeiramente aterrorizantes. E, hoje em dia fico feliz por não ouvir nenhuma delas. Em 2009, logo depois de eu ter completado 22 anos, um dos meus melhores amigos desde a infância, Dean, conheceu uma garota no Facebook. Naquela época, o Dean era meio que um pioneiro, porque naquela época, achávamos meio triste ter uma namorada no Facebook. Hoje em dia, conhecer alguém em aplicativos de namoro ou mandar mensagem nas redes sociais é algo totalmente normal, mas naquela época, fazíamos piadas sobre como a tal Louise poderia ser na verdade um Lewis com o triplo da idade dele. Acontece que a Louise era uma pessoa real e, quando a conhecemos, entendemos por que o Dean estava tão apaixonado. Eles pareciam feitos um para o outro e, em cerca de 18 meses, Dean anunciou que estava se mudando para Bournemouth para ficarem mais próximos. Ficamos tristes em vê-lo partir, porque Bournemouth fica a 7 horas de carro de Durham, onde crescemos, e, sem carro, não era como se ele pudesse voltar para casa sempre que quisesse. O tempo de viagem de trem era ainda maior e os preços das passagens eram exorbitantes. Como a Louise morava com a mãe e o irmão, Dean começou a procurar apartamentos em Bournemouth. Quando juntou um pouco de dinheiro e encontrou um lugar para morar, ele se mudou. Descobrimos mais tarde que ele tinha se mudado para um apartamento compartilhado nos arredores do centro da cidade e que rapidamente encontrou um emprego como ajudante de cozinha para não gastar todas as suas economias. O trabalho estava indo bem, o relacionamento estava florescendo, e a única coisa que o impedia de morar com a namorada era o fato de que ela ainda não tinha um emprego. Dean também mencionou que o novo colega de apartamento parecia ser um cara legal. Mas, quando perguntávamos sobre ele, Dean sempre respondia de maneira vaga. Ele estava orgulhoso de ter se estabelecido tão bem, falava sobre o novo trabalho, sobre como o bairro era agradável, e mencionava de passagem como o novo colega de apartamento era bacana. Disseram que bebiam juntos, fumavam juntos e assistiam filmes de terror juntos. Mas, quando perguntávamos o que o colega fazia para viver, como ele era ou no que ele estava interessado, Dean mudava de assunto ou dava respostas monossilábicas. Atribuímos isso ao fato de ele ser novo na área e que não é de bom tom se intrometer na vida das pessoas. E, independentemente disso, estávamos felizes por ele estar indo bem, mesmo que isso significasse vê-lo menos. De qualquer forma, cerca de 6 semanas depois, Dean nos convidou para passar o fim de semana em Bournemouth. Na época, tínhamos 23 ou 24 anos, e não tínhamos muito dinheiro para gastar com hotéis e essas coisas, mas Dean insistiu que podíamos ficar na casa dele. Viajamos na sexta-feira de manhã, chegamos no final da tarde e fomos procurar o apartamento dele em um lugar chamado Boscombe. Encontramos o local sem problemas. Nosso amigo em comum buzinou quando estávamos do lado de fora e tivemos uma reunião eufórica no estacionamento do prédio. Não víamos Dean havia quase 2 meses, então estávamos nas nuvens por nos reunirmos. Mas, depois que entramos para tomar uma xícara de chá e bater um papo, percebemos que algo não estava certo com ele. Ele estava pálido, parecia ter perdido peso e não parecia estar dormindo bem. Além disso, o apartamento em que ele morava estava uma bagunça completa. Não falamos nada na hora, estávamos ocupados conversando sobre várias coisas e tentando não abrir nossa cerveja muito cedo, mas, no final, perguntei a ele se ele estava disposto a sair para beber naquela noite, porque ele parecia um pouco abatido. Nunca vou esquecer o suspiro profundo que ele deu antes de falar, e, quando ele começou a falar, disse que as últimas 2 semanas tinham sido algumas das mais difíceis de sua vida. O novo colega de apartamento de Dean havia começado como um cara legal, mas, depois de algumas semanas, começou a mostrar suas verdadeiras cores. O apartamento estava em um estado lamentável porque Aaron, o colega de quarto, nunca limpava. A única razão pela qual Dean acabou morando lá foi porque o proprietário havia limpado o lugar antes da visita e garantido que Aaron estivesse fora do apartamento durante a inspeção.
Não diria que Aaron e o proprietário conspiraram para enganar Dean para assinar um contrato de 6 meses, mas, pelo que entendi, eles se odiavam com paixão. No entanto, ambos tinham algo a ganhar com a presença de Dean ali, então, suponho que houve algum grau de colaboração. Dean não havia se mudado para um apartamento aconchegante com um colega excêntrico, mas inofensivo. Ele estava vivendo com um alcoólatra mentalmente instável, que nunca pagava o aluguel e era propenso a surtos psicóticos violentos. Dean só percebeu isso tarde demais. Quando ele se mudou, conheceu um Aaron que gostava do mesmo tipo de música, dos mesmos filmes, e que fez de tudo para que ele se sentisse bem-vindo, sempre oferecendo uma lata de cerveja a cada 5 minutos. Mas Dean logo percebeu que Aaron bebia praticamente o dia inteiro, todos os dias, e que, por trabalho, Aaron queria dizer que saía para roubar. Aaron não contou a Dean o que fazia para ganhar dinheiro no começo, mas, uma vez que Dean parecia confiável, Aaron lhe disse que praticava furtos, roubava pessoas bêbadas nos sábados à noite, fazia qualquer coisa, menos um trabalho honesto. Ele também se recusava a pagar aluguel, se recusava a sair do apartamento, e, uma vez, disse a Dean que a polícia teria que ir lá e arrastá-lo para fora, e só se algum deles quisesse perder um olho. A única razão pela qual Aaron dava um passe livre para Dean, algo que não fazia com mais ninguém, era porque aparentemente Dean era seu novo parceiro de bebida e fumo. Se Aaron tivesse o que queria, eles acabariam compartilhando outras coisas em breve. Segundo Dean, Aaron não apenas bebia e fumava, mas fazia de tudo o que podia conseguir, e quanto mais pesado, mais volátil ele se tornava. Dean contou que, algumas noites antes, ele chegou em casa e encontrou Aaron fumando Spice, um tipo de cannabis sintética. Aaron estava fora de si, depois de tocar música alta demais por horas em seu quarto, saiu empunhando uma espada samurai. Não sei como chamam isso, provavelmente os japoneses têm uma palavra para isso, mas Aaron estava agitando a espada como se estivesse praticando para uma luta, mas em câmera lenta. Dean disse que se trancou imediatamente em seu quarto e rezou para que Aaron o deixasse em paz naquela noite. Aaron nunca abaixava o volume da música quando dava essas festas, e os vizinhos já haviam desistido de tentar fazer isso. Dean disse que aprendeu a conviver com o som incessante do metal industrial tarde da noite, mas nunca se acostumou com o som dos ataques de fúria de Aaron. Ele começava a gritar aleatoriamente ou chutava ou jogava algo contra a parede de seu quarto. Dean disse que a natureza aleatória e violenta do som sempre o acordava. Aaron comia comidas nojentas e fedorentas, sua higiene era terrível, e, em mais de uma ocasião, Aaron tentou se enfiar na cama com Dean no meio da noite. Dean claramente precisava começar a trancar a porta do quarto, mas ele não podia passar o resto da vida trancado ali. O que ele realmente precisava era de ajuda para sair daquela situação sem que Aaron percebesse que ele estava fugindo. Dean já havia mencionado a possibilidade de se mudar depois de uma pequena discussão entre os dois, onde Aaron explodiu, perguntando qual era o problema dele, se ele não gostava dele e que, se não gostava, deveria dizer isso logo para resolverem as coisas como homens, e não como menininhas, palavras de Aaron, não minhas ou de Dean. Dean conseguiu contornar a situação, mas percebeu que, se fosse fugir, teria que ser de forma rápida e sem que Aaron soubesse. E, senhoras e senhores, essa era a verdadeira razão pela qual ele nos convidou para passar o fim de semana juntos, não para uma simples reunião entre amigos. Dean estava planejando uma grande fuga. Ele nos contou tudo isso antes mesmo de termos conhecido Aaron, mas, a essa altura, para ser honesto, eu estava um pouco nervoso com a ideia. Uma vez que ouvimos sobre toda a história da espada samurai, uma réplica, mas ainda afiada, e como Aaron foi rápido em pegá-la, isso definitivamente adicionou uma dimensão assustadora a toda a situação. Não era apenas uma questão de ajudar Dean a mover algumas caixas, tínhamos que planejar tudo como uma operação militar. E o pior era que precisávamos esperar 48 horas, até domingo, para agir, já que Aaron provavelmente estaria no apartamento até domingo à tarde, momento em que ele sairia para roubar e tentar ganhar algum dinheiro para as drogas. Então, de repente, bem quando concordamos que domingo seria o dia para ajudar Dean a se mudar, ouvimos as chaves entrando na fechadura da porta do apartamento, sinalizando que Aaron havia voltado para casa. A porta bate, ele caminha pelo corredor em direção à sala onde estávamos sentados, e o tempo todo eu observei Dean se encolher. Nunca o tinha visto agir assim antes. Dean não era do tipo que se deixava intimidar, então vê-lo encolhido diante desse Aaron foi algo impactante.
Aaron entra na sala e eu e nosso amigo em comum o vemos pela primeira vez. Ele não era exatamente o que eu esperava, parecia mais um metaleiro do que o tipo de pessoa que estamos acostumados a ver roubando em Dura. Ele estava coberto de tatuagens, tinha cabelo preto tingido até os ombros e usava um piercing no nariz, que ele removia para parecer menos suspeito durante os roubos. Estávamos obviamente um pouco cautelosos com ele, mas, a princípio, Aaron parecia realmente amigável e acolhedor. Aparentemente, ele não sabia que Dean nos havia convidado, mas também não parecia se importar. Na verdade, ele estava animado com a nossa presença e sugeriu fazer uma festa. Dean entrou no jogo, assim como nós, enquanto Aaron falava sobre convidar algumas garotas, pegar umas bebidas e drogas, e nos encontrarmos de volta no apartamento mais tarde, depois de anoitecer. Dean então disse que queria nos mostrar o bairro, incluindo o pub onde costumava beber, então saímos após nos despedirmos de Aaron. Como você pode imaginar, a primeira coisa que perguntamos quando saímos do apartamento foi algo como: "O que diabos você está fazendo, concordando com uma festa esta noite? Esse cara fica maluco quando usa drogas e você está nos colocando em perigo." Dean respondeu que era perfeito, porque se Aaron gastasse todo o dinheiro que tinha naquela noite, seria forçado a sair no dia seguinte para roubar, já que sempre começava a ter desejo por crack quando estava de ressaca. Ficamos todos boquiabertos. Estávamos em uma idade onde a cura para a ressaca era um café da manhã no McDonald's, e Dean, em sua desesperada tentativa de ficar perto da namorada do Facebook, havia acabado se tornando colega de apartamento de um viciado em crack. Compreendemos que, se tivéssemos uma blowout naquela noite, conseguiríamos mover Dean para fora do apartamento e para a garagem da mãe da namorada, que serviria como uma acomodação temporária. Mas havia muitas coisas que não conseguimos entender. Tínhamos pelo menos umas 2 dúzias de perguntas para ele. Durante nossa caminhada até o pub, transformamos isso em uma verdadeira sessão de interrogatório. Mas, para todas as perguntas que fizemos, como "por que você não saiu antes?" ou "por que você não chama a polícia?", todas as respostas de Dean se resumiam a 2 coisas. Dean estava genuinamente com medo por sua segurança, e se tudo o que ele nos contou fosse verdade, especialmente sobre a espada samurai, ele tinha motivos para estar assustado. Ele precisava de amigos. Estava em um lugar novo, quase não conhecia ninguém, e estava cansado, deprimido e com medo. Dean disse que, nas poucas vezes em que conseguia passar tempo com sua namorada, estava tão exausto que só conseguia dormir. Ele precisava da nossa ajuda, e precisava muito. E depois de tudo, estávamos prontos e dispostos a ajudar. Algumas horas depois, já tínhamos algumas cervejas na geladeira quando Aaron voltou, trazendo drogas e sua namorada. Ela tinha um estilo de vida parecido com o de Aaron, mas, ao contrário dele, parecia um pouco ingênua e lerda. Sem querer ofender a garota, mas ela parecia meio lenta, como se só tivesse acabado namorando Aaron porque ele a manipulou. Pode soar meio cruel, mas essa foi a impressão que tive dela. Enfim, estávamos todos sentados, bebendo, e enquanto Aaron pensava que estávamos ali para uma festa, eu e nosso amigo estávamos basicamente como guarda-costas. Aaron foi amigável e acolhedor no início, mas à medida que bebia cada vez mais e começava a usar drogas mais pesadas com sua namorada, foi ficando mais agressivo. Tudo começou quando ele estava cheirando cocaína. Ele ofereceu para mim e para nosso amigo, e quando recusamos, começou a nos criticar, dizendo que não éramos divertidos. Ele disse: "Até o Dean usa um pouco de cocaína com a gente, não é? E como seus velhos amigos, pensamos, não, ele não usa. Dean gosta de uma cerveja, mas raramente toca em drogas." Mas, logo ali, na nossa frente, Dean se inclinou e deu uma cheirada, antes de nos olhar de maneira tímida. Acho que ele aprendeu a tomar o caminho de menor resistência, como dizem, mas ver como nosso velho amigo estava intimidado e submisso foi chocante. A noite estava seguindo sem maiores incidentes, exceto pelo fato de que Aaron estava agindo como um completo idiota, falando as coisas mais irritantes que se possa imaginar sobre qualquer assunto que surgisse. Apesar disso, não parecia haver nenhum sinal de que espadas seriam sacadas, então eu, Dean, e nosso amigo em comum estávamos relativamente tranquilos, embora as cervejas estivessem sendo consumidas em grande quantidade enquanto Aaron se ocupava com seu saquinho de pó. Eventualmente, Aaron anunciou que era hora de colocar música.
Eu suspeitava que ele iria colocar algo muito alto e rápido, e não estava errado. Ele aumentou o volume tanto que tivemos que gritar para sermos ouvidos. Isso não incomodava Aaron, na verdade, ele achava engraçado que a música estava arruinando um pouco o clima que tínhamos criado e começou a tentar nos fazer cantar as letras de músicas que nunca tínhamos ouvido antes. Logo depois, Aaron começou a dançar, se é que se pode chamar aquilo de dança, enquanto nós tentávamos suportar, na esperança de que isso significasse sair de lá um dia antes do planejado. Mantivemos a bebida no mínimo, sabendo que no dia seguinte teríamos que carregar caixas ou algo do tipo, mas ser forçado a ouvir a música horrível de Aaron me fez querer ficar completamente bêbado. Aaron ficou contente dançando sozinho por um tempo, mas depois de algumas músicas, pediu para sua namorada dançar com ele. Ela aceitou, mas de maneira muito desconfortável, como se estivesse com medo do que ele pudesse fazer. E não demorou muito para Aaron mostrar exatamente por que ela parecia tão ansiosa. Eles estavam dançando a princípio, mas então Aaron começou a ficar cada vez mais agressivo, até que alguns dos seus movimentos de dança consistiam basicamente em estrangulá-la por trás. E não era apenas colocar a mão ao redor do pescoço, você podia ver no rosto dela que ela não conseguia respirar. Ele fez isso algumas vezes, e estávamos prontos para intervir porque ele estava a estrangulando por mais tempo a cada vez. Mas então, de repente, sua namorada deu uma cotovelada nele, empurrou-o e deu um tapa, e aí o caos começou. Depois descobrimos que Dean tinha testemunhado muitos comportamentos semelhantes antes e sempre tentava intervir quando possível, mas só podia fazer tanto, sabendo que tinha que morar com o cara. E por morar com ele, não podia simplesmente derrubá-lo como queria. Mas, como eu e nosso outro amigo estávamos lá, sabendo que tínhamos suas costas, Dean se lançou para cima de Aaron no momento em que ele começou a socar o rosto da namorada. Seguimos o exemplo de Dean, e em poucos segundos conseguimos imobilizar Aaron. Dean começou a gritar para a namorada dele sair, mas ela não se moveu, ficou ali parada, congelada, como se não soubesse o que fazer. Eu me juntei ao coro, gritando para ela chamar a polícia, mas, em vez de sair desse estado e ligar para o 999, ela correu para o quarto de Aaron e bateu a porta, nos deixando ali, basicamente sentados em cima dele. Fizemos alguns ajustes na nossa posição, então consegui me levantar, pegar meu telefone e ligar para a polícia. Eu disse a eles que tínhamos um caso sério nas mãos, que um cara tinha enlouquecido e ia machucar alguém porque não poderíamos contê-lo a noite toda. A mulher do outro lado da linha disse que podia ouvir Aaron gritando que ia nos matar e que enviaria alguém o mais rápido possível, o que ela fez. Aaron ainda estava gritando como um louco quando a polícia chegou e, depois que ele tentou atacar os policiais, foi o suficiente para ele ser levado direto para a cela naquela noite, nos dando um tranquilo período de 24 horas para mover as coisas de Dean para a casa da mãe de sua namorada. Ficaria apertado, mas Aaron não tinha ideia de onde ficava a casa, então não haveria como ele encontrá-los. E, honestamente, dividir um banheiro com 3 pessoas normais era infinitamente melhor do que compartilhar um com um psicopata violento e perigoso. Conseguimos tirar Dean de lá, então missão cumprida, e no domingo saímos para comemorar antes de voltarmos para a Dura. Mas, olhando para trás, a comemoração parece um pouco amarga. Aaron facilitou as coisas para nós ao tentar morder um policial, então foi uma operação rápida, e Dean conseguiu encerrar um capítulo miserável de sua vida. Mas às vezes penso na namorada de Aaron. Como, mesmo depois de ser estrangulada e agredida, ela correu para o quarto de Aaron ao primeiro sinal de problema e simplesmente ficou lá. Gritamos para ela sair, para chamar a polícia, mas ela escolheu correr para o quarto de seu namorado abusivo e trancar a porta. E às vezes realmente me preocupo com o futuro dessa garota, mas com a atitude que ela tem, acho que há apenas tanto que se pode fazer. Dito isso, espero que alguém a ajude, de verdade, antes que seja tarde demais.